Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Portal Contábeis. Semanalmente, por meio de lives e webinars, estamos trazendo conteúdos exclusivos para a classe contábil. E hoje nós vamos falar sobre o parcelamento do Simples Nacional. A Receita publicou em outubro uma instrução normativa que altera algumas regras como parcelamento, reparcelamento e até alguns limites. Para entender melhor esse assunto, nós convidamos aqui hoje o professor Rodrigo Dias Rosa, que é especialista em gestão fiscal e planejamento tributário. Bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, e antes de nós começarmos, já gostaria de agradecer você que está nos assistindo e convidar também para já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ir mandando as suas perguntas, as suas dúvidas ao longo dessa live, que no finalzinho o professor Rodrigo vai ajudar a esclarecer. E também não se esqueça de pegar o seu celular e apontar para o QR Code que vai aparecer aí na tela. Assim você se torna um membro do nosso Telegram e fica por dentro de tudo que acontece no mundo contábil. Mas agora sim eu passo a palavra para o professor Rodrigo. Afinal, quais mudanças são essas no parcelamento do Simples? Olá, boa tarde, Vamos falar um pouco sobre esse parcelamento no Simples, então essa novidade que nós tivemos agora, Então vamos falar justamente sobre essa parte em si, Então, conversando um pouco com vocês, é bom, interessante a gente começar a falar em si, o Simples Nacional, que é muito comum a gente ter o nome lá, Simples Nacional, e o Simples é tão simples assim, porém não é tão simples como se parece, Então nós temos alguns detalhes que fazem com que tenha essa diferença dessa tributação e faz com que nós, profissionais, tem que se atentar a vários detalhes. E um deles, que nós vamos comentar aqui, é sobre essa mudança no reparcelamento do Simples Nacional. Falando um pouco desse Simples Nacional, num panorama, como professor, sempre é bom a gente lembrar um pouco, o Simples Nacional tem sua previsão lá desde o artigo 179 da Constituição Federal, que estabelece um tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Com isso, traz esse tratamento principalmente na simplificação de várias obrigações. E quando a gente fala em Simples Nacional, muitas vezes vem na nossa mente a simplificação somente da parte tributária. Porém, não necessariamente é somente isso, existe a simplificação na parte administrativa. Um exemplo que a gente pode citar é a abertura de uma empresa, Você tem justamente uma facilidade em si. A parte previdenciária, inclusive a creditícia, que nós tivemos recente até o Pronamp, Então, uma linha de crédito específica para micro e pequena empresa, e tem a eliminação e reduções na parte prevista na legislação, a questão de simplificar isso. E o Simples Nacional nada mais é do que um regime de compartilhamento. Compartilhamento tanto de arrecadação como de cobrança e de fiscalização. Então é muito comum a gente ter lá o compartilhamento das coisas e também nós temos no âmbito do regime tributário. Então compartilhamento entre quem? Entre os estados, Distrito Federal, municípios e a própria União. Com isso, dentro do Simples Nacional, nós vamos ter 8 tributos. Então, dentro desse regime simplificado, nós vamos ter lá o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS, o IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, o CPP, que popularmente a gente chama de INSS, mas é Contribuição Previdenciária Patronal. Todos esses 6 tributos fazem parte da União. E nós vamos ter o ICMS, que é de competência dos estados, e o ISS, que é de competência dos municípios. Então, vamos conversar justamente sobre esses parcelamentos aqui existentes, Que existe a forma de fazer o seu reparcelamento, que nós tivemos recentemente, até no portal do Simples Nacional. Eu trago a matéria que saiu lá no dia 3/11, então você vê bem novo mesmo, não tem nem um mês, falando que a partir daquela data, o portal do Simples Nacional e o portal do ECAC está permitindo fazer o reparcelamento dos débitos previstos nesse regime tributário. Então, nós vamos conversar justamente sobre esse reparcelamento, que
está previsto que houve alteração através da Instrução Normativa da Receita Federal número 1981. E qual foi essa mudança que existiu a partir de agora, a partir de novembro? Antes nós tínhamos um limite, só poderíamos fazer o parcelamento uma vez por ano. E esse limite agora foi excluído através dessa Instrução Normativa número 1981. Então, resumidamente, a Instrução Normativa ela começa a nos permitir você fazer mais do que um parcelamento por ano, que isso era o entrave que nós tínhamos, porque se a empresa já tinha feito o parcelamento, que estava com problemas financeiros, não tinha condições de pagar, e aí não teria essa possibilidade de fazer um novo parcelamento. Com isso, o que é esse sistema? É o sistema de parcelamento dos débitos que estão lá no Simples Nacional, e esse sistema ele nos permite tanto fazer um parcelamento, então algo que eu estou devendo, ou reparcelar algo que eu já tinha feito um parcelamento e não consegui fazer o pagamento disso, então eu consigo fazer esse reparcelamento. Só que isso são as dívidas que estão em cobrança na Receita Federal do Brasil. Então aqui já começa a ter alguns detalhes para a gente se atentar no Simples Nacional. Aí uma pergunta que vem muito: se é dívida que está na Receita Federal, e nós temos os tributos federais, e dentro do Simples Nacional nós temos o ICMS, que é o tributo estadual, e temos o ISS, que é um tributo municipal. Eu posso fazer também esse parcelamento do ICMS e do ISS? Então essa é uma pergunta muito comum que chega aqui para a gente, e eu gosto justamente de responder, como sempre na nossa área, depende. Depende de quê, Rodrigo? Depende como está constituído esse crédito tributário, né? Então, para a gente contribuinte, esse débito tributário. Porque a regra eu posso sim fazer o parcelamento, também do ICMS e do ISS. Porém, se essa dívida foi transferida para a dívida ativa dos estados, Distrito Federal e municípios, que são os entes da federação, que isso acontece através de convênio, onde os entes da federação pode fazer um convênio, então a legislação permite com a Receita Federal. Então, se esse débito estiver escrito nessa dívida do estado, do Distrito Federal ou município, eu não vou poder fazer esse parcelamento. Então, é um cuidado que a gente tem que ter logo nesse sentido. E outra situação também que não vai ter é quando esse débito ele é lançado individualmente pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, tem toda uma previsão lá na Resolução 140, que é a resolução do Comitê Gestor, que é onde gere o Simples Nacional, no artigo 142, dizendo as possibilidades de ser um lançamento individual. Então, a regra pode sim parcelar, desde que então a nossa exceção não esteja na dívida ativa do município, do Distrito Federal ou do Estado. Então, essa é uma regra que tem muito. Antes da gente continuar falando sobre esse parcelamento, quero trazer aqui para vocês o que é que eu não posso parcelar, não está dentro dessa forma de parcelamento. Primeiro, a multa por descumprimento da obrigação acessória. Então, não mandei alguma declaração para o estado, para o município, que seu município seja obrigado a declarar, aí eu não posso fazer esse parcelamento, então, desse valor em si. Outra questão como vocês sabem, as empresas que estão no anexo 4 atualmente são aquelas empresas que a contribuição previdenciária patronal, o famoso CPP, o famoso INSS patronal, ele é pago por fora do Simples Nacional. Então, esse valor da contribuição previdenciária patronal também não pode ser parcelado aqui. E aquelas empresas que estavam no anexo 4 e anexo 5, quando existia até o anexo 6, então aquelas que estavam até 31 de dezembro de 2008, o que é que acontece? Também não pode fazer esse parcelamento, porque pagava a contribuição patronal por fora, certo? E aí nós temos os débitos que estão apurados no Simples Nacional, escritos na dívida ativa da União, também não pode. Então, o parcelamento ele vai existir para aqueles que estão inscritos, que não estão inscritos na dívida ativa, estão sendo cobrados pela Receita Federal
porém não está em dívida ativa. Então, é outro cuidado que a gente precisa ter. Não faz parte também desse parcelamento o valor do microempreendedor individual, então débito do MEI. Então, como vocês sabem, o MEI faz parte do Simples Nacional, né? Então ele contribui com 5% a título de contribuição previdenciária e R$1 de ICMS, no caso do ICMS das vendas, a título de quando for comércio e indústria, ou R$5 de ISS, né, quando é serviço. Então esses débitos também não fazem parte daqui. E outros tributos que não fazem parte do Simples Nacional também eu não posso fazer esse parcelamento, inclusive aqueles débitos passíveis de retenção na fonte. Então, que eu faço aquela retenção na fonte em si, também eu não posso fazer esse parcelamento. Então, é bem importante a gente tomar cuidado nesse momento de verificar o que pode e o que não pode, para que possa realmente fazer esse parcelamento. E em referente às parcelas, né, o mínimo de parcelas permitido são 2 parcelas e o máximo 60 parcelas. Porém, o valor mínimo da parcela tem que ser R$300. Então, eu posso parcelar de 2 a 60 meses, desde que R$300 seja o meu valor mínimo. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter acesso a esse parcelamento? Vai ser através do portal do Simples Nacional, onde tem o endereço, né, receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. Então, através do portal, consegue fazer esse parcelamento, que pode ser feito com certificação digital ou código de acesso. Então, o sistema está disponível justamente para isso. Quais são as funções desse sistema, né? Então, quais são as funções que, quando eu acesso lá, eu vou ter? Primeiro, eu posso ter lá o pedido de parcelamento, que você vai verificar e começa a fazer esse parcelamento. A emissão das parcelas vão ser emitidas através desse próprio sistema, então que vocês já estão acostumados, né? A consulta de pedidos e também desistir do parcelamento. Então, são essas funções existentes nesse programa. Quando eu vou solicitar o parcelamento, então vou ter lá a aba de parcelamento onde eu vou solicitar. Eu posso solicitar tanto o parcelamento, como eu posso solicitar um reparcelamento. Então, como o nome já fala, eu vou solicitar que faça um novo parcelamento, porque eu não estou conseguindo pagar aquele, pode estar acontecendo outros fatores, eu estava sem fluxo de caixa, então eu posso solicitar através daqui. Um cuidado que nós temos que ter na hora de fazer esse parcelamento é que o sistema ele calcula automaticamente o número de parcelas. Então, eu não consigo alterar o número de parcelas. Então, ele vai fazer o seguinte, o sistema, ele vai lançar para um número maior de parcelas, respeitando o intervalo, o valor mínimo de R$300. Então, aquilo que eu acabei de falar. Então, o sistema ele começa justamente nesse sentido, certo? Então, eu não consigo chegar lá e alterar esse número de parcelas para isso. Quando é que tem validade esse parcelamento? O parcelamento ele tem validade quando eu pago a primeira prestação em dia. Então, a primeira parcela tem que ser paga em seu vencimento. Então, é um cuidado que você contador, você contadora, você contabilista, tem que ter em deixar claro com seu cliente que a primeira parcela não pode atrasar. Porque atrasando a primeira parcela, não vou ter o parcelamento, não vai ser aderido o parcelamento. Então, justamente, se ele não pagou, fica sem efeito aquele pedido. E aí você pode estar se questionando, eu fui lá, fiz o parcelamento, o cliente não pagou e eu quero fazer novamente o parcelamento. O que é que eu tenho que fazer agora? Então, existem 2 formas para vocês fazerem. Uma, ou aguardar o sistema encerrar esse pedido automaticamente, ou fazer a desistência do parcelamento, para depois que você possa fazer um novo pedido. Então, um cuidado que tem que ter é deixar bem claro para o cliente que tem que ser pago para a primeira parcela em dia. Se ele não paga em dia, eu posso fazer um parcelamento? Posso. Eu vou esperar o sistema encerrar o pedido, ou eu entro no sistema, na aba de desistência, e eu vou solicitar o cancelamento, ou seja, a desistência daquele pedido que eu fiz. Emissão das parcelas.
As parcelas vão ser são emitidas todas no próprio sistema. Então, acessa lá o sistema e começa a fazer, né, a sua emissão dessas parcelas. E essas parcelas, elas vão ser atualizadas mensalmente, né, como a gente sabe, atualizada pela Selic, mais 1% no mês de pagamento. E essas parcelas vão ser vencidas, então, a partir da segunda parcela, a data de vencimento é o último dia útil de cada mês. Então, sempre o último dia útil de cada mês é quando eu tenho o vencimento das parcelas. E é outro cuidado que a gente tem que ter com nossos clientes, porque o último dia útil nem sempre é dia 30, né? Então, o último dia útil pode ser 28, pode ser 20, pode ser, dependendo do mês, pode ser 27, então vai depender muito. Então, deixar bem claro que é o último dia útil. E, no caso, quando é que eu posso emitir essas parcelas? Elas vão estar sempre disponíveis a partir do dia 10 do mês que vence. Então, se eu estou no mês de dezembro, eu vou tirar a parcela do mês de dezembro, eu tenho que esperar até o dia 10 para poder emitir essa parcela, que é o prazo de atualização das parcelas, que o sistema, né, faça essa atualização do valor com a atualização da Selic e tudo isso. Então, eu não consigo no dia 1º já emitir a parcela que nós temos lá para pagar no dia 25. No dia 30, na verdade, ou dia 27, vai depender muito, no último dia útil. Então, é outro cuidado, porque às vezes existem algumas rotinas que a gente acaba colocando na nossa empresa, no dia 1º já começar a emitir as guias de pagamento. Um exemplo que é muito comum, né, o pessoal que trabalha com emissão do DAF em si, para mandar para os clientes da pessoa física do imposto de renda, que como o sistema gira, né, então já está atualizado, pode fazer. No caso aqui, a parcela só vai estar disponível a partir do dia 10. E eu posso fazer essa desistência desse parcelamento? Posso sim, tranquilamente. E para isso eu vou fazer o quê? Eu entro na aba de desistência e nessa aba de desistência eu vou lá, eu posso também solicitar a desistência tanto de um pedido validado como de um pedido não validado. O que seria um pedido validado? Aquele pedido que eu fiz e que o cliente fez o pagamento da primeira parcela. Nesse caso, nós temos um pedido validado, porque eu fiz o pagamento. Já um pedido não validado é aquele que o cliente não fez o pagamento. Como ele não fez o pagamento da primeira parcela, automaticamente esse pedido não foi validado, porque só tem validade, como a gente viu há pouco, quando tem o primeiro pagamento em dia, quando o pagamento ele é tempestivo. Então, nesse caso, eu posso solicitar essa desistência e depois eu posso fazer um novo parcelamento, nesse caso, o reparcelamento, que foi isso que mudou com a legislação atual, né, que só podia fazer um por ano, agora não tem mais esse limite. E esse reparcelamento, eu posso fazer esse reparcelamento, eu vou reparcelar pagar qualquer valor da primeira parcela. Então, a legislação que veio para a gente, a instituição normativa, ela fala de duas situações. Uma que permite o reparcelamento, não tem mais limite desse parcelamento, que antes era como a gente falou aqui, e o outro é que, para que eu possa fazer o reparcelamento, eu tenho que seguir também algumas regras. E as regras, uma delas, a primeira é a mesma do parcelamento, que é pagar a primeira parcela em dia, porém essa primeira parcela ela fica condicionada a alguns valores, que é o quê? Se é o primeiro parcelamento válido, então se eu só fiz um parcelamento anteriormente, eu tenho que pagar a primeira parcela tem que ser 10% do total da dívida consolidada. Já se é um segundo, terceiro, se é mais do que um parcelamento que eu estou fazendo, eu preciso pagar 20% do valor total da dívida consolidada. Então, 10% se houve só um parcelamento e 20% se houve mais do que um parcelamento anteriormente. Independentemente da modalidade, certo? Então, pode ser o parcelamento ordinário, pode ser o parcelamento especial, pode ser o PERT, então entra para essa regrinha aqui. Então, é justamente isso que a gente acaba trazendo para todos vocês, né, algumas regras que precisa a gente se atentar para poder passar em si para os nossos clientes com relação a isso, certo?
E a rescisão? Então, caminhando aqui para o final para poder a gente ter o momento de perguntas, né? A rescisão em si. Quando é que acontece essa rescisão? Quando é que acaba em si? Né? Que pode acontecer o perder o parcelamento ou o reparcelamento. Primeiro, a falta de pagamento de 3 parcelas, independentemente se as parcelas são consecutivas ou se elas não são consecutivas. Então, eu não posso estar devendo mais do que 3 parcelas. Então, a falta de pagamento de 3 parcelas já faz com que eu perca o meu parcelamento. E o outro caso que nós temos de rescisão é a existência de saldo devedor após a data de vencimento da última, né, parcela desse parcelamento. Então, são os dois casos que estão lá previstos na Resolução 140, no artigo 56, sobre a rescisão em si do parcelamento. Então, quero agradecer, né, deixar um momento agora para a gente conversar um pouco, trocar ideia aqui, as perguntas, né, e agradecer ao Portal Contábil por essa oportunidade para estar aqui conosco. Bom, muito obrigada aí pelas suas explicações, professor. Nós também gostaríamos de agradecer você que está aí assistindo. No momento temos mais de 600 pessoas simultâneas. Então, muito obrigada por acompanhar os conteúdos que nós disponibilizamos. Mas agora sim, vamos às perguntas que vocês estão nos enviando. Tem muita gente, professor, pedindo os slides, perguntando se o senhor vai disponibilizar. Sim, disponibilizo sim. Bom, então, ótimo. Vamos para a pergunta, então, do Everson e Omar. Ele fala, quando a empresa tem um parcelamento ativo, ela deve desistir para fazer um reparcelamento? Sim. Estava previsto que você faz o reparcelamento, para você fazer o reparcelamento, você faz a desistência do parcelamento anterior, certo? Então, a regra é essa, certo? Então, você faz sim essa desistência. Agora, a Érica FP Contadores fala, os simples que foram postergados devido ao coronavírus podem ser parcelados? Esses simples que foram passados, na verdade é o seguinte, tem que verificar se já está em cobrança por parte da Receita Federal, certo? Porque aqui o sistema mesmo ele vai calcular os valores e se não foi pago, provavelmente o sistema ele vai calcular isso como um débito existente. Então, provavelmente, na hora de fazer o parcelamento, teria que verificar se o sistema já conseguiu pegar esses valores, porque eles foram parcelados, né, nós tivemos a postergação para outubro, novembro e dezembro, né? Então, nós temos parcelas ainda que vão ser vencidas ainda, né? Então, não estão ainda em valores em atrasos, vamos dizer assim. O José Dias pergunta, os impostos prorrogados dos meses 3, 4 e 5 não estão entrando no parcelamento do Simples. Sabe dizer o porquê? Porque justamente não estão vencidos, né? Então, o parcelamento, os valores de 3, 4 e 5, os seus vencimentos foram outubro, novembro e dezembro. Então, outubro, novembro e dezembro, então, como o parcelamento foi postergado, então não tem nada em atraso ainda para que a Receita Federal possa fazer a sua cobrança. O Kierli Santiago e também o Adair perguntam, no caso de reparcelamento, tenho que pagar uma entrada de 10% ou 20%? Vai depender de quantos parcelamentos houve anteriormente, né? Se houve um parcelamento somente anteriormente, vai ser 10% a parcela mínima. Se houve mais do que um parcelamento, então estou fazendo um terceiro reparcelamento, como diz o seguinte, eu já parcelei uma vez, já fiz uma segunda, estou indo para a terceira, aí vai ser 20%. A Elane Araújo pergunta, sobre o PERT, entra nesse parcelamento também? Não, pode existir sim, mas faz parte em si, mas não teria necessidade de fazer a desistência do parcelamento do PERT se for para entrar aqui, certo? Então, o ordinário você teria que fazer a desistência, porém, no caso do parcelamento especial e o PERT, não teria essa necessidade de fazer a desistência. Teria que fazer continha para ver qual seria o melhor, né? Agora o Adair Dônega pergunta, é possível enviar a dívida da Receita para a União? É possível enviar
Vamos voltar aqui, só um minutinho. A dívida da Receita para a União. Eu queria só entender se tem como tu escrever, tentar explicar um pouco melhor o que quer dizer, pelo seguinte, porque dentro da a Receita ela tem as dívidas como todos, né? Então, se não tem um convênio do ICMS e o ISS para o Estado e o município, vai estar tudo junto na Receita, né? Então, se você puder enviar sua pergunta mais uma vez, daí a gente tenta responder até o final da live. Agora o Iago Simões pergunta, se eu não desistir do PERT, ainda assim o valor entrará na composição? Sim, o valor, pela previsão que nós temos em si, até no manuais em si, diz que não necessariamente precisaria ter esse cancelamento lá do PERT, só se fosse o caso, certo? Mas não teria essa necessidade. A Tereza Cristina e também o Marcos perguntam, posso fazer o reparcelamento neste ano e no ano seguinte aderir ao parcelamento anual único? Na verdade, o parcelamento que nós temos é justamente aquele parcelamento ordinário que sempre existiu. A única mudança que houve é justamente o quê? Que em vez de você ter ele uma vez anual, você pode fazer mais de uma vez. Então, nós temos o costume do parcelamento anual único, que não é mais parcelamento anual único. Agora, o parcelamento pode ter mais do que uma vez por ano. Agora, que é essa grande mudança. Agora, falando sobre um projeto, o Gilmar Rosa pergunta, o novo Refis Federal da pandemia será lançado ainda este ano? Aí eu não sei, aí vai depender muito de legislação, vai depender muito dos órgãos em si, né? E a gente não tem como prever nesse sentido, né? Esperamos que sim, né? Mas vai depender muito de legislação. A Neuza Adam pergunta, qual que é o prazo que nós temos para optar pelo parcelamento ou reparcelamento? A própria legislação ela não fala em si do prazo do parcelamento e reparcelamento. É interessante fazer, tem que se atentar só ao seguinte, se eu tenho débito, isso é o fato de exclusão do Simples Nacional. Então, se eu não vou aderir ao parcelamento, existe a possibilidade de próximo ano eu não continuar no Simples Nacional. Então, se quiser continuar no Simples Nacional no ano de 2021, o prazo seria os prazos previstos na legislação 123, que é até o prazo final de empresas que está em funcionamento até 31 de janeiro de 2021. Então, esse é o prazo, vamos dizer assim, o prazo fatal para que eu possa continuar no Simples Nacional próximo ano. Patrimar Contabilidade pergunta, se eu tenho um parcelamento ativo, posso pedir um novo sem desistir do anterior? Não, a regra é que você tem que pedir a desistência para depois fazer um novo parcelamento. Porque quando você vai pedir a desistência, o sistema vai recalcular e ele faz um novo parcelamento. Agora a Carla Cristina pergunta, esse valor de 10% e 20% só é válido a partir do segundo pedido de parcelamento do ano ou se em 2021 eu desistir do parcelamento de 2020 e pedir um novo parcelamento, também haverá esse pedágio? A legislação ela fala no sentido de um novo parcelamento no ano, certo? Então, a regra é que seria no ano. A Elisete pergunta, se estiver em atraso só em 2020 e não parcelar, pode ser excluído? Desculpa, eu não consegui entender. Se estiver em atraso, peraí, vamos lá que atualizou as perguntas certo. Aqui. Se estiver em atraso só em 2020 e não parcelar, pode ser excluído? Sim. Porque um dos casos de vedação no Simples Nacional, então é bem importante já essa pergunta, é o seguinte, um dos motivos de proibição de estar no Simples Nacional, então das vedações do Simples, é justamente possuir débitos. E débitos não só com a União, certo? Débito com a União, com o Estado, Distrito Federal, municípios. Então tem que se atentar muito, porque às vezes você tem situações onde o Estado também está te cobrando algum valor, um exemplo, ICMS diferencial de alíquota, ICMS complementação de alíquota, e que não estaria dentro aqui do Simples Nacional, mas é um caso de exclusão, sim, do regime tributário por débitos. Então, às vezes, você tem a taxa de localização e funcionamento por parte do município. Lembrando que os entes da federação, eles podem te excluir do Simples Nacional por débitos. Então, pode ser a Receita Federal, pode ser o Distrito Federal,
pode ser o município, pode ser o estado. Então, alguns estados, inclusive até aqui no meu estado mesmo, ou em Sergipe, aqui em Sergipe, o nosso estado ele está mandando comunicação de exclusão do Simples Nacional por falta de pagamento justamente desses tributos. Então, não necessariamente são aqueles que estão dentro do Simples Nacional, certo? É qualquer débito. Agora, um ponto polêmico ainda falando sobre exclusão. A Nathalie Martins pergunta: esse ano nenhuma empresa será excluída do Simples? Na verdade, essa informação, eu vou até falar o seguinte: a legislação fala que exclusão do Simples Nacional por débito. Então, existe uma polêmica muito grande dizendo que não vai existir exclusão das empresas do Simples Nacional. E está chegando, sim, comunicado de cobrança de débitos e que, se não houver essa regularização, é um motivo de exclusão. O que eu gosto muito de trazer é o seguinte: a Lei 123, Lei Complementar, diz que a falta de pagamento, existindo débito, é um dos motivos de exclusão. Então, trazer a informação de que não vai existir nenhuma exclusão é um cuidado que a gente tem que ter, porque eu conheço, inclusive, entidades, né, órgãos que já estão dizendo que vão se excluir, certo? Inclusive, nós fizemos uma matéria recentemente aqui no Contábeis e conseguimos uma nota da Receita falando que não vai ter exclusão, mas aí precisa ver como que vai ficar a questão dos estados e municípios, né? Isso, porque tem que ter muito cuidado, Daniela, justamente isso, porque a Receita Federal está falando sobre os tributos federais, né? Não vai excluir, mas, né, nós temos os estados e municípios que podem justamente fazer isso. E aqui mesmo no meu estado, está tendo justamente notificação para exclusão do Simples. Bom, então a próxima pergunta do Thales Almeida, ele fala: se o débito de ICMS e ISS estiverem em dívida ativa e com valor alto, como eu faria o parcelamento se o cliente não estivesse condição de pagar à vista? Lembrando que esse parcelamento que nós estamos falando aqui não vale para quem está na dívida ativa, certo? Esses aqui são aqueles que são cobrados pela Receita Federal. Então, se está com dívida ativa, nesse caso, tu vai ter outras formas de parcelamento. E se tem dificuldade financeira, tem que fazer umas contas aí para ver se vale a pena, como que está isso, porque lembrando que um dos motivos que nós temos é a exclusão, como a gente acabou de falar, né? Então, às vezes, a consequência de ser excluído pode ser maior do que até conseguir um financiamento para poder pagar esse débito, né? Então, tem que fazer conta aí no fluxo de caixa. A Thalita Deizep pergunta: preciso fazer o parcelamento antes de solicitar novo enquadramento do Simples para o ano de 2021? Esse seria o ideal, certo? Até para que o sistema verificasse que está por exigibilidade suspensa devido ao parcelamento em si. Agora, voltando à questão da exclusão, a Tereza e o Marcos perguntam: como não haverá exclusão do Simples em 2021, poderei deixar os débitos em aberto e só aderir ao parcelamento em 2021? Na verdade, é o seguinte, que não vai haver exclusão é um cuidado que a gente tem que ter muito, né? Então, eu gosto muito de dizer assim, eu sou muito literal com referente à legislação, né? Então, assim, é um risco que se tem de deixar esse parcelamento para o ano seguinte, porque é uma situação que vai ter que analisar aí concretamente com o seu cliente, porque riscos existem, né? Então, se vai trabalhar um compliance em si, para estar 100% com certeza nesse sentido, seria o ideal fazer o parcelamento anteriormente, certo? O Tronco Pampa pergunta: tem algum desconto para quitar um parcelamento já feito? Na verdade, quando tu vai fazer o parcelamento, o próprio sistema ele vai recalcular isso e vai fazer os seus cálculos em si. E ele vai abater o que foi pago anteriormente. O Cassiano Assessoria pergunta: em qual situação a Receita não irá fazer a exclusão do Simples neste ano? Não sei, nesse sentido, não tenho nenhuma legislação, né, que pronunciamento formal nesse sentido, mas houve, né, para o portal, né, então, como tu mesmo começou aí, né, que não vai haver essa exclusão em si. Então, é questão de verificar justamente a legislação. O que eu gosto muito de trabalhar é o seguinte: no compliance,
E na própria legislação diz que um dos motivos de vedação ao Simples é ter débitos. E acontecendo esse débito, a própria lei complementar diz que, acontecendo isso, o motivo da exclusão é no mês seguinte da ocorrência. Então, é lei complementar. A Thalita Deizep pergunta: tenho empresas do lucro presumido que querem aderir ao Simples Nacional em 2021. Consigo aderir a esse parcelamento ou ele é destinado apenas às empresas que já estão enquadradas no Simples em 2020? Esse parcelamento é referente às empresas que nós estamos conversando nessa live, é justamente, né, sobre as empresas do Simples. Porém, existem outros tipos de parcelamento que empresas também do lucro presumido, né, pode fazer sua adesão. MF pergunta: consigo simular o parcelamento antes de fazer a desistência para ter ideia do valor do pedágio? Sim, sim, sim. Quando entra lá no sistema, no próprio portal do Simples Nacional, quando colocar as informações, o próprio sistema ele vai pegar esses valores consolidados e faz justamente esse comparativo. O Thales Almeida pergunta: tenho cliente com parcelamento do Simples Nacional ativo, mas com 8 parcelas em atraso. Qual seria o motivo dela não ter sido excluída até agora? Aí a questão interna de sistema em si, né, do próprio órgão fiscalizador. Então, a legislação mesmo, quando fala 3, então seriam 3 parcelas. A Vilma fala: então posso ter somente um parcelamento ordinário ativo? Isso. Aí você teria que fazer a desistência dele para poder fazer um novo. A Regina Gregório e o escritório D perguntam: temos empresas aqui que não conseguem pagar a entrada de 20%. Tem como ela pedir a receita que seja parcelada a entrada? Esse parcelamento, de acordo com a Constituição Normativa, a regra é: se já tem um parcelamento, tu teria que fazer, né, o mínimo de 20%. O que pode acontecer é que nós temos outros tipos de parcelamento, porém, teria que estar o contencioso, onde existe uma redução muito grande, né, até 95%, inclusive até redução do principal, que é justamente a transação que nós temos. Porém, nesse caso, são valores que estão sendo questionados judicialmente. Nesse caso nosso, é o parcelamento ordinário, que aí você não teria, né, essa possibilidade em si. O Mário Hamilton pergunta: uma empresa que foi excluída do Simples Nacional em 2020, fazendo esse parcelamento, poderá voltar a optar pelo Simples em 2021? Sim, porque quando ela faz o parcelamento, ela tem o que nós chamamos de exigibilidade suspensa. Então, quando você vai ter exigibilidade suspensa, quer dizer que aquele débito está suspenso por um determinado período e aí você não vai ter essa cobrança em si. Então, aí você pode fazer o parcelamento e aderir sim ao Simples Nacional. Tá certo, então, professor. Essas foram as perguntas que nós recebemos até o momento. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a sua disponibilidade, sua atenção, as explicações. Tenho certeza que ficou muito mais claro quais mudanças, né, afinal, o Simples Nacional teve para esses parcelamentos e reparcelamentos. Então, em nome do Contábeis, nós agradecemos mais uma vez por aceitar esse convite. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui à disposição. Muito obrigado a todos que fizeram parte desse momento, né? Então, de estar compartilhando com todos vocês um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu sei. E também, para quem perguntou, nós vamos disponibilizar os slides aí do professor, só ficar atento no e-mail para quem se inscreveu nesse webinar, tá bom? E também gostaria de agradecer você que assistiu, interagiu, mandou suas dúvidas ao longo dessa live. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Isso é muito importante para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo webinar. Até.